Fala, meus queridos, tudo certo? Eu tava meditando aqui agora em relação a até um vídeo que minha mãe me mandou, muito interessante. Porque ele estava falando que Deus, a primeira coisa que ele faz quando ele tem um relacionamento contigo, quando você de fato tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele faz é trazer paz no seu coração. E, cara, eu concordo com isso. Eu concordo muito com isso. Porque Deus, ele não necessariamente vai te trazer uma cura. Ele não necessariamente vai resolver sua vida financeira. Ele não necessariamente vai fazer com que o seu filho pare de usar drogas. Mas uma coisa ele faz. Ele consegue te trazer paz. Independente da situação que você se encontra. A paz que excede todo entendimento te encontra quando você tem um encontro verdadeiro com ele. E é bem interessante, porque para que outras mudanças comecem a ocorrer, a primeira coisa que tem que vir é a paz em si. Porque essa paz que ele nos dá é a própria presença dele em si. Eu lembro de um versículo, que fala assim, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E, cara, isso é tão incrível. Isso é tão incrível. Isso é tão claro, como uma manifestação clara do amor de Deus. Porque existem muitas pessoas, cara, que elas nunca irão se ver livres daquilo que elas lutam contra. Até mesmo Paulo, tá? Paulo, ele fala sobre o espinho da carne dele, que ele pediu 3 vezes para que fosse removido e não foi. Ou seja, Deus, ele muitas vezes não retira aquilo que é o nosso objeto de busca. Tipo, nós queríamos nos ver livres disso, mas Deus não necessariamente nos livra daquilo. Mas uma coisa ele nos dá, e ele não retém, que é o quê? Que é a paz dele. A paz dele é algo que é tão impressionante, porque você pode estar numa situação de caos extremo, sem ter norte, sem ter chão, mas ele simplesmente vem e, cara, por mais que você esteja numa situação caótica e não consiga ver meio palmo à sua frente, a paz dele vem, que excede o seu entendimento, excede o seu conhecimento sobre as situações. Você vê a situação problemática e você ainda assim não consegue se preocupar, sentir medo em relação a isso. Eu percebo que quando isso acontece, o amor do Senhor, ele te encontrou de verdade. O que eu preciso deixar claro aqui também é que essa paz do Senhor, ela não é uma apatia, ela não é uma psicopatia no qual você passa a não se importar com absolutamente nada que está à sua volta. Não, você continua se importando em relação a uma solução daquilo. Você continua buscando uma solução, mas o estresse, o peso, aquilo que é extremamente desconfortável, isso é retirado de você. É como se os seus pés que estivessem flutuando, eles voltassem para o chão, fala assim, ok, a situação é difícil, você não vai saber resolver isso agora, mas aos poucos você vai aprender a lidar com isso, você vai aprender a crescer mediante a isso. Eu gosto muito de uma música que é aquela Teu Amor Não Falha, e tem uma parte que ela fala assim, que é em cima de um versículo, mas que ela fica repetida assim, ó, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. É muito interessante isso, porque Deus, ele não faz com que tudo à nossa volta seja bom, mas ele faz com que tudo que está à nossa volta, mesmo aquilo que é ruim, de alguma forma, coopere para o nosso bem. Tem um versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso. É o Senhor pegando a situação caótica que você está e pegando aquelas coisas que você literalmente não gosta e fazendo com que delas venha um fruto positivo. E, cara, isso é algo que só Deus pode fazer. É algo que literalmente é uma capacidade sobrenatural dele, não sua, entendeu? Não minha. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas o Senhor, ele vem com a graça dele, ele vem com o amor dele, que excede todo entendimento, e te dá essa paz. E te dá essa paz e faz com que você consiga vencer aquilo que você precisa vencer. Ou mesmo se a situação que você tem buscado, ela não ocorrer, você vai ver coisas boas surgindo disso ruim que acontece contigo. E é algo que ele faz. E ele é especialista nisso, sabe? E é isso, meus queridos. Eu tenho situações na minha vida que eu percebo isso, sabe? Eu tenho enfermidade na minha família. Minha mãe luta com câncer há não sei quantos anos. E eu posso dizer isso com verdade, sabe? Com skin in the game, sabendo do que eu tô falando. Que existem muitos frutos provenientes da enfermidade da minha mãe, sabe? Frutos em mim, frutos na minha família, frutos em pessoas que tiveram contatos com a nossa família, e muitas vezes é algo que nós queríamos desde sempre que isso fosse removido o mais rápido possível, mas mesmo assim o Senhor traz uma graça, o Senhor traz algo que excede o nosso entendimento, uma paz que excede o nosso entendimento, que mesmo no caos a gente consegue perceber o Senhor trabalhando e agindo dentro de algo que não é tão bom assim, sabe? Não é tão bom assim não, é péssimo, é horrível, mas o Senhor consegue tirar valor disso, tá? Então, cara, essa é a minha oração pra você.
Se você está vivendo um caos agora, a minha oração para você é o seguinte, que você consiga perceber o Senhor nisso, que você consiga perceber o Senhor trabalhando em seu favor, mesmo naquilo que, cara, aquilo que tá doendo, aquilo que tá, tipo assim, insuportável, mas que o Senhor venha com refrigério e você consiga perceber o Senhor trabalhando na sua fraqueza, tá? É isso, meus queridos. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Um grande abraço.